Olá, crianças! E a aula de hoje em ritmo junino. Esse ano vamos curtir os festejos de dentro de casa, mas não é por isso que não vamos estar animados, não é? E vamos iniciar nossa aula, nosso vídeo de hoje, com a apresentação dos lindos cartazes que vocês fizeram. Bora lá? Vamos jogar esse acordeão no forrozinho sacudido e machucado. Eita festa gostosa, eita São João bom danado, vem gente de toda parte, tem forró pra todo lado. Eita estância boa, eita São João arrojado, vem gente de toda parte, forró pra todo lado. Português. E na nossa aula de hoje de português, nós vamos dar continuidade ao assunto substantivos. A aula passada nós vimos substantivos próprios, comuns, substantivos coletivos. Hoje nós vamos começar pelo substantivo concreto. Substantivo concreto são aqueles que representam a existência de seres reais, que você pode ver, que você pode pegar, como por exemplo, chapéu, laranja, toalha, cartaz. Também vamos ver os substantivos abstratos. Substantivos abstratos são aqueles que indicam emoções, sentimentos, como por exemplo, tristeza, amor, carinho, felicidade. Você sabe que existe, mas você não pode ver nem pegar. E eles dependem de outros substantivos para poder existir. Vamos ver também os substantivos primitivos. Os substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outros substantivos, como por exemplo, laranja, criança, fogo, são substantivos primitivos. Os substantivos derivados, eles derivam dos primitivos. A partir do primitivo, ele pode surgir. Como, por exemplo, laranja é o primitivo. Laranjeira, laranjada, derivam de laranja. Criançada deriva de criança. Fogueira, fogaréu, derivam de fogo. Caprichem também, além da atividade no livro e caderno sobre substantivos, vocês vão caprichar na leitura. Vão ler de forma bem caprichosa para os responsáveis de vocês ouvirem. Depois eles vão me contar, viu? Tchau! Matemática. Divisão com dois divisores. Vamos observar aqui o nome dos termos, dividendo, divisor, quociente, e que nossa conta tem o resto, certo? Nós vamos observar se os dois primeiros dividendos são maiores ou iguais que os divisores, porque se for menor, eu não posso iniciar a conta. E também eu tenho que lembrar que minha conta, ela não pode iniciar com zero. E o maior número que eu coloco no quociente é o número 9. Então, vamos lá. 24 é maior que 23, então eu posso iniciar a conta. Quando ela tem dois divisores, o primeiro dividendo é pelo primeiro divisor e o segundo dividendo pelo segundo divisor. Na hora de dividir, eu penso no primeiro dividendo e primeiro divisor, e na hora de multiplicar, eu vou multiplicar pelo segundo divisor. Agora, lembrando que é um número só que eu vou colocar no quociente, certo? São dois números que vão ser divididos, mas eu coloco um número que vai servir para os dois. 2 dividido por 2 igual a 1. 1 vezes 3 igual a 3. Coloco 3 abaixo do 4. 1 vezes 2 igual a 2. Coloco 2 abaixo do 2 e vou subtrair. 4 menos 3 igual a 1 e 2 menos 2 igual a 0. Baixo 6 do lado do 1 e formo o número 16. E observo que 16 é menor que 23. Então, eu encerro a minha conta. Vamos a outro exemplo. Dividendo, divisor, quociente, nossa conta também terá resto.
Vejam que tem 2 divisores, mas tia Simone não começou com o número 16, porque 16 é menor que 24. Então, vamos começar com 163 dividido por 24. O número 16 será dividido por 2, certo? E o número 3 será dividido por 4. Aí vocês devem estar pensando, se perguntando, como 3 eu vou dividir por 4 se 3 é menor que 4? Quando nós temos 3 dividendos, os dois primeiros só podem valer aquele valor. Por exemplo, esse número será 16 sempre, mas o número 3, ele, de acordo com o número que eu colocar no quociente, após ele ser multiplicado, ele vai poder ser qualquer número que termine em 3. Ele vai poder ser 13, ser 23, qualquer número que termine em 3. Mas o 16 só vai poder ser 16. Se, por exemplo, essa conta só tivesse um único divisor, de cara, nós já diríamos que 16 dividido por 2 seria igual a 8, porque 8 vezes 2 é igual a 16. Mas eu tenho outro divisor e eu vou precisar multiplicar. Então, se eu colocar o número 8 aqui, o resultado vai passar de 16. Por isso, nessa conta, 16 dividido por 2 foi igual a 6, certo? Então, vamos lá. 16 dividido por 2 igual a 6. 6 vezes 4 igual a 24. Tia Simone não pode colocar o 24 todo, porque ainda não está no final da conta. Então, eu coloquei 4 e reservei o número 2. Vou multiplicar agora pelo primeiro divisor. 6 vezes 2 igual a 12. 12 mais 2, que eu tinha guardado, reservado, é igual a 14. Coloco 14 embaixo do 16 e vou subtrair. Então, vamos lá. 3 que tira 4 não pode. Então, eu vou pedir emprestado e vou lembrar, como tia Simone disse no início, que esse 3 ia poder ser qualquer número que terminasse em 3. Então, ele será 13. Ele pediu aqui emprestado e ele vai valer 13 nesse caso. 13 menos 4 igual a 9. O número 6 que emprestou vai valer de 5. 5 menos 4 igual a 1. E 1 menos 1 igual a 0. Baixo o 8, colocando um tracinho do lado do número 19. Achei o 8, colocando o tracinho para não me atrapalhar, certo? Formei 198 dividido por 24. Como tia Simone explicou, os dois primeiros vão ficar juntinhos. 19 dividido por 2 e 8 dividido por 4. Na hora de dividir, eu penso no primeiro, porque o 19 somente vai poder ser 19. Então, vamos lá. E o segundo número, caso não dê para ser 8, ele pode ser qualquer número terminado em 8, como foi aqui no caso do 3. Coloquei 8. 19 dividido por 2 igual a 8. 8 vezes 4 igual a 32. Então, eu coloco 2 aqui e reservo o número 3. E a Simone não colocou o 3 aqui porque não precisa, é só para lembrar, como eu coloquei aqui no 2. 8 vezes 4 igual a 32. Reservo o número 3, certo? E deixo ele guardadinho. 8 vezes 2 igual a 16. 16 mais o número 3, certo? É igual a 19. Então, agora, eu vou subtrair. 8 menos 2 igual a 6. 9 menos 9 igual a 0. E 1 menos 1 igual a 0. Não tem mais número para baixar aqui do lado do 6. Minha conta acabou. Então, o resto da minha conta é o número 6.
expressões numéricas envolvendo as 4 operações matemáticas: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nós já estudamos expressões, só que nós ainda não tínhamos incluído a divisão. Agora vocês vão ver com essas 4 operações. Quando na expressão numérica aparecer, vocês observarem as 4 operações, para que elas deem certo, é só vocês resolverem da seguinte forma. Vocês vão resolver primeiro divisão ou multiplicação na ordem em que elas aparecem. Se vier primeiro a divisão e lá no final a multiplicação, primeiro a divisão, depois a multiplicação, certo? Ou vice-versa. Então, divisão ou multiplicação na ordem em que aparecem e em seguida adição ou subtração também na ordem que aparecem, certo? Mas na frente é divisão e multiplicação, vai vir primeiro. E em seguida adição ou subtração na ordem que aparecem. Mas se na expressão tiver também o sinal parênteses, vocês irão resolver primeiro a operação que tiver dentro do parêntese, independente de qual sinal ela tem. Mesmo que seja adição e a multiplicação esteja antes, sozinha, você primeiro vai ter que ir para o parêntese. Vamos lá os exemplos. Nessa primeira expressão, nós temos o sinal de multiplicação, adição, divisão e subtração. 3 vezes 6 mais 6 dividido por 2 menos 5. Olha como a gente resolve. Vocês viram que a Simone juntou logo a multiplicação. 3 vezes 6 igual a 18. Coloquei o 18, repeti o sinal de mais e já resolvi a divisão. 6 dividido por 2 igual a 3. Repeti o menos 5. E agora eu dei continuidade. Com a adição veio antes da subtração, eu já juntei aqui 18 mais 3 igual a 21 menos 5, que é igual a 16. Agora vamos ver no segundo exemplo. No segundo exemplo tem o parêntese. Então, nós temos aqui 10 vezes, que está fora do parêntese, e dentro do parêntese, 8 mais 6. E fora do parêntese, dividido por 10. Então, vamos lá. Eu repito o 10 vezes e resolvo a operação do parêntese. 8 mais 6 é igual a 14. Coloquei o 14, repeti o sinal de dividir e repeti o número 10, que é igual a 10 vezes 14 igual a 140. Lembram quando a gente estudou multiplicação? Quando um número é multiplicado por 10, é só acrescentar um zero. Então, 140 dividido por 10 igual a 14, porque também na aula passada que a gente estudou divisão por 10, quando a gente divide um número por 10, a gente corta um número. Então, 14. 140 dividido por 10 igual a 14. História. Em história, vocês vão realizar uma atividade no caderno sobre imigrantes no Brasil, para vocês mostrarem a tia Simone que realmente prestaram atenção na aula e no vídeo passado, onde a gente estudou que os imigrantes, alguns imigrantes, principalmente os primeiros que vieram para o Brasil, como os italianos, eles acreditaram em promessas do governo brasileiro que inicialmente não se cumpriram, né? Eles prometiam cobrir os gastos das viagens quando chegassem aqui. Eles acharam que a vida deles ia ser um mar de rosas. E não, eles tinham que trabalhar muito, muito mesmo. E ganhavam muito, muito pouco para cumprir tarefas grandes. E aí o que é que aconteceu? Para acabar com essa migração, com essas falsas promessas, o governo italiano proibiu esse tipo de viagem. Só podiam vir para cá, para o Brasil, se eles tivessem realmente como arcar com a sua viagem, sua estadia aqui inicialmente. Em geografia, vocês vão fazer a leitura do livro didático sobre
tempo e clima e vão fazer uma atividade no caderno. Também irão assistir a um vídeo. É para vocês lembrarem que tempo são as variações momentâneas. Por exemplo, o dia pode amanhecer chuvoso e mais tarde ele pode mudar. E clima é o estudo do tempo durante um longo período. Então, vocês vão assistir a esse vídeo, vão fazer a leitura do livro e vão caprichar na atividade do caderno. Beijos! Tio, o que faz um meteorologista? O meteorologista é o profissional responsável por realizar a previsão do tempo. Se vai chover, fazer calor ou fazer frio. E as nuvens? Ah, parece algodão. Como se forma uma nuvem? A nuvem é composta por minúsculas partículas de água na forma líquida e até mesmo por cristais de gelo, e é formada devido à evaporação da água dos oceanos, dos rios e dos lagos, na presença do Sol. Ah, entendi. E como acontece a chuva? A chuva acontece por causa das nuvens. A água dos oceanos, rios e lagos evapora quando aquecida pelo Sol. Isso faz o ar ficar com bastante vapor d'água, e este vapor d'água forma pequenas gotículas de água, que formam as nuvens. E quando as gotas de água ficam maiores, as nuvens ficam muito pesadas e a chuva cai. E quando chove, o céu tira foto? Não é foto, é o raio. O raio é uma descarga elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera, podendo ser no interior de uma nuvem ou ainda entre a nuvem e a terra. O raio vem sempre acompanhado do relâmpago, que é o clarão, que é uma luz intensa provocada pela descarga elétrica, e pelo trovão, que é o ruído provocado pela descarga elétrica. A minha mãe sempre fala que o tempo tá frio e o clima tá seco. O que é isso, tio? Qual a diferença entre tempo e clima? Tempo é o que observamos quando olhamos pela nossa janela. Se faz sol, calor ou se está chovendo. E clima é o comportamento do tempo observado durante vários e vários anos. Ciências, conscientização da água. Vocês vão assistir a um vídeo e além da atividade que vocês vão fazer no caderno falando sobre água, vocês, após assistir o vídeo daqui a pouco, vocês vão fazer um resumo dando a opinião de vocês. Vão escrever um texto falando sobre a conscientização da água. O que quer dizer isso? Ser consciente quanto ao gasto, como a gente usa a nossa água. Porque vocês sabem que existem muitos lugares por aí onde as pessoas abrem as torneiras e não tem água para nada. Passam dias e dias sem água. Na nossa casa falta água, sim, mas não é todo dia. É diferente de situações de muitas pessoas em nosso país, certo? Então, vocês vão assistir o vídeo e, em seguida, no caderno, além da atividade que tia Simone passou, vocês vão escrever um texto, certo? Beijo! Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta?
De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai a água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando o desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Em artes, vocês vão colar bolinhas de papel crepom na figura do milho, uma das comidas típicas do mês junino. Colem com bastante capricho e em seguida vocês colam o papel no caderno de desenho. Cheiro. Em educação física, vocês farão a brincadeira da dança das cadeiras ou da dança das almofadas. Convidem 2 ou 3 pessoas de casa para não aglomerar. Lembrem-se que a quantidade de cadeiras ou almofadas é menor que a quantidade de pessoas, certo? E aí vocês vão correr em volta devagar para não se machucar. Pede alguém para ficar no som e quando a música parar, vocês sentam. Quem ficar sem lugar para sentar está fora. E aí vai tirar mais uma almofada ou mais uma cadeira. Coloquem um ritmo junino para agitar. Cheiro. Em religião, vocês irão ajudar ao próximo e vão começar essa ajuda com alguém de casa, como com a mamãe, com a vovó, com a tia, com a madrinha, com quem estiver com você, com o papai. Pode ser, uma sugestão, ajudar a arrumar seu quarto, arrumar o seu guarda-roupa, o seu armário, juntar os seus brinquedos, arrumar seu material escolar, deixar tudo direitinho para quando a mamãe for limpar a casa, certo? Caprichem nessa ajuda e depois, se quiserem, pode até gravar um pequeno vídeo dizendo para a tia Simone qual foi a ajuda que você deu. Pode até gravar você ajudando e enviar para o nosso grupo, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Tia Simone vai encerrar ela
vocês vão ficar assistindo uma apresentação do Barco de Fogo para matar a saudade. Cheiro e até a próxima aula. Pisa, noiva, que eu quero te ver, porque tá na ladeira do Bonfim. A distância só faz aumentar a saudade. Tremendão, os cabelos, fogo, carinho da cidade. E daí volta do barco de fogo a soltar o clarão pra iluminar a saudade escondida no escuro daquela vontade de querer ter o tempo a meus pés pra minha mocidade. Ver nascer de novo a batucar do povo com olhar na capé, pulando, criando, quedando, botando sanfona, gemer no universo, no mundo de magia. Estância é tradição, cultura é forró, alegria. Estância